Graça e paz, família Ibage. Queria deixar apenas alguns avisos para vocês e chamar a sua atenção para algumas coisas nessa manhã. Em razão do decreto publicado recentemente, o último decreto publicado, eu queria pedir uma gentileza a vocês também em razão disso. Vocês estão percebendo a irmã Mayra, que está ali agora, fazendo a tradução de Libras. Ela só está sem máscara porque ela está num ambiente fechado, no nosso estúdio ela está sozinha. Então, quero fazer essa menção pública para que não haja dúvidas acerca dos procedimentos que estão sendo cumpridos, tá bom? Então, ela está num ambiente separado, ela está sozinha, ela está fazendo uma tradução no nosso estúdio, que fica aqui atrás do palco, por isso, ela está sem máscara, e até porque a tradução de Libras requer que haja expressão sendo demonstrada. Então, nós precisamos que seja feito assim. No máximo, todos nós estamos aqui cumprindo aquilo que determina a lei e o decreto. E queria pedir a você uma gentileza também em razão disso. Hoje, assim que encerrar a nossa celebração, o texto de Eclesiastes diz que há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Então, eu queria pedir uma gentileza a você. Quando terminasse a nossa celebração, evite ficar aglomerado aqui hoje pela manhã. Então, terminou a celebração, despeça do seu irmão, vá para casa, Deus vai te dar um excelente dia, mas evite, é um tempo em que nós precisamos cumprir também, como um testemunho de ser igreja, esse decreto também em obediência a ele, tá bom? Então, quero te fazer esse pedido hoje pela manhã. De maneira muito atípica, hoje pela manhã, nós teremos a nossa ceia celebrada juntamente com o nosso momento de mensagem. Então, o tema das exposições do mês de março é amor que encoraja. Queridos, em tempos adversos como este, nunca foi tão necessário ouvirmos sobre encorajamento e vivermos encorajamento. Encorajar significa sustentar com coragem. A palavra, ela é interessante porque ela é ativa e ela é ao mesmo tempo passiva. Você oferece, mas você também precisa receber. Significa dar e receber coragem. E ao nos assentarmos à mesa da ceia, no dia de hoje, nós devemos estabelecer um memorial de esperança. Deve ecoar nessa manhã, no meu e no seu coração, as palavras de Jesus encontradas no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 28, quando ele diz a mim e quando ele diz a você: lembrem-se do que eu lhes disse, vou embora, mas eu voltarei a vocês. A expressão da ceia e o memorial traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança desse breve encontro, desse breve retorno, dessa sustentação da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Encorajamento é o que ele traz a mim e a você. Por isso, Isaías no capítulo 40, no versículo 31, ele vai dizer: mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. No capítulo 43, no versículo 2, Isaías vai dizer: quando vocês passarem por águas turbulentas, eu estarei ao lado de vocês. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6 diz: sejam fortes e corajosos. Josué, capítulo 1, versículo 9, vai dizer: não tenham medo, nem desanime. Quando eu chego ao texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 11, a Bíblia deixa uma expressão de encorajamento a mim e a você. Ela diz: animem-se e edifiquem-se uns aos outros. É na mesa da ceia, querido e querida, que nós nos lembramos das promessas. Jesus disse: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o outro encorajador, que nunca, disse Ele, nunca os deixará. Não vos deixarei órfãos, disse Jesus, eu voltarei para vocês. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18. Por isso, Jeremias no capítulo 3, Davidson, no versículo 2, vai dizer: eu ainda ouso ter esperança. Por isso, a mesa é lugar de rendição, é lugar de contrição, mas de igual modo é lugar de encorajamento. Por isso, Hebreus capítulo 10, versículo 23 vai dizer: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, nós podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo, ou santíssimo. Ele vai dizer: apeguemo-nos com firmeza, sem vacilar. Hoje, eu quero muito
celebrar essa ceia com você. Por isso eu quero convidar a você que está no prédio, aqui nessa manhã, todos os irmãos batizados, aqueles que estão em comunhão com as suas igrejas, a participarem conosco da ceia nessa manhã. Aqueles que vão participar, eu gostaria de te convidar a se colocar em pé. Os nossos irmãos, enquanto o nosso Ministério de Música canta, eles vão distribuir todos os elementos a você. E você vai fazer o seguinte, olha aqui para mim. Você vai receber um cálice desse, você vai tirar o capacetinho dele aqui, ele já tem o pão, depois você abre. À medida que você receber, você já pode participar, tá bem? No final eu só oro com você para encerrar esse momento em gratidão a Deus, tá bom? Então à medida que você receber, você vai se sentando, tá bom? E pode participar, tira a sua máscara, levanta um pouquinho e participa. Pode cantar isso comigo, diga algo. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
Paizinho querido, Deus de amor, Deus de infinita misericórdia, o nosso coração se rende diante da sua presença nessa manhã em gratidão. O nosso coração se prostra diante da sua santidade em reconhecimento à tua bondade e o teu amor. Pai, celebrar a ceia, poder nos assentar à mesa com o Senhor, é algo incomparável. Podermos, Senhor Deus, saber que estamos com os nossos corações rasgados diante da sua presença e nós não precisamos mais tentar esconder do Senhor qualquer coisa que seja, porque há uma razão e há uma unidade entre nós e o Senhor. Quando nós nos tornamos um com o Senhor em Cristo, Pai, nós ficamos extremamente gratos e satisfeitos por causa da cruz. Nós podemos entrar no Santo dos Santos por um novo e vivo caminho. Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos lavou com o seu sangue remidor. Muito obrigado, Senhor Deus, que por tua causa a justificação nos alcançou. Muito obrigado, Senhor. Nessa manhã nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, Pai, e reconhecemos ao Senhor como o Senhor da nossa vida, como autor e consumador da nossa fé. E nós queremos, Deus, consagrar essa celebração nessa manhã, pedindo ao Senhor a iluminação do Teu Santo Espírito para a nossa mente, para o texto que leremos nessa manhã e para tudo aquilo que o Senhor comunicar comigo e com cada um dos meus irmãos. Deus, que essa manhã seja uma manhã onde o céu seja rasgado mais uma vez, que a presença do Senhor repouse sobre essa terra. Paizinho querido, que nós possamos sair daqui com o coração pleno de alegria, sendo sabedores de que a sua misericórdia e o seu favor nos acompanharão ao longo dessa semana. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, e fazemos assim essa oração em nome e por amor a Jesus Cristo. E se você concorda, você diz amém. Amém. Carta do apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios, por gentileza. Eu queria trabalhar com você nessa manhã encorajamento, a graça de Deus em ação. O tema das exposições de março é amor que encoraja, e eu queria convidar você a essa caminhada comigo hoje pela manhã, em tratar esse tema, encorajamento, a graça de Deus em ação. Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, porque à medida que eu for discorrendo, eu vou fazendo a leitura dos textos juntamente com você. Eu queria poder ter a sua atenção nessa manhã. Eu queria pedir a você que não se desviasse da sua palavra. Eu queria pedir a você que não desviasse o seu olhar, que você agora acessasse o seu aparelho eletrônico apenas para acompanhar a mensagem. Não fique no Facebook, não fique no WhatsApp, por favor. Não é hora de você mandar mensagem para ninguém, a não ser que você seja um médico ou alguém que precise receber algum tipo de informação. Por favor, debruce-se em atenção à palavra do Senhor nessa manhã e aquilo que Ele vai te comunicar. Encorajamento, a graça de Deus em ação. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 ao 11. Falar sobre encorajamento, queridos, é trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Falar sobre encorajamento é entender os propósitos de Deus. Falar sobre encorajamento é rasgar o nosso coração diante da presença do Pai e tentar entender a partir disso o que Ele quer comunicar a mim e a você a partir das razões e do exercício da fé. Falar sobre encorajamento é muito mais do que superar, é muito mais do que ter coragem, mas é muito mais e tem muito mais a ver com submissão do que coragem. Falar sobre encorajamento é demonstrar dependência. Falar sobre encorajamento é entender o princípio da rendição ao Senhor e entender o que Ele quer fazer a partir da minha e da sua vida. Falar sobre encorajamento é muito mais do que vencer ou transpor barreiras, mas é entender o sentido de tudo aquilo que nós vivemos e experimentamos, servir para o louvor da glória do Senhor. Por isso a mensagem dessa manhã traz como foco encorajamento, a graça de Deus em ação. Porque se ela não mobilizar o meu coração e se ela não mobilizar o seu coração, nós não conseguiremos entender aquilo que Deus tem feito através de mim e de você, aquilo que Ele tem feito em nós e aquilo que Ele tem feito por cada um de nós.
Por isso, nessa manhã, essa mensagem, eu disse para o pastor Marcos Davi essa semana, em reunião com a equipe pastoral, eu disse: subirei ao púlpito nesse domingo, sustentado mais uma vez pela graça do Senhor, porque esse texto, ele tem uma participação na minha vida, em uma memória da minha vida, que foi uma das que trouxe maior expressão da graça de Deus nessa minha relação profunda com Ele. Por isso, quando eu chego a esse texto aqui, eu confesso a vocês, não é fácil passar por ele, só posso fazê-lo por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia de Deus e por causa do favor dele. Vocês vão entender por quê. Segundo aos Coríntios capítulo 1, versículo 11, versículos de 1 a 4, diz assim: eu, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo esta carta com nosso irmão Timóteo, à igreja de Deus em Corinto e a todo o seu povo santo em toda a Acaia. Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflição. A primeira lição que eu tiro aqui hoje pela manhã, juntamente com você, queridos, é que encorajamento é a graça de Deus em ação, porque transforma experiências de aflição em atitudes de compaixão e de louvor. A carta começa no capítulo 1, versículo 3, falando sobre encorajamento, e termina com encorajamento no capítulo 13, no versículo 11, mas no meio, Paulo vai apresentar no capítulo 9, no versículo 8, a razão de toda essa existência e necessário encorajamento. Queridos, encorajamento significa ser compassivo com a aflição do outro, mover-se na direção do outro e alcançar o coração daquele que também está passando por um tempo de aflição. Encorajamento exige resiliência de quem oferece, mas também humildade daquele que recebe. Ao contrário daquilo que talvez eu e você esperemos, Paulo começa a carta fazendo um tributo de louvor a Deus. Paulo tem muitos motivos para agir diferente, mas não começa com murmuração, ele não começa com queixas, ele não começa com decepções. Ao contrário disso, Paulo vai ressaltar no capítulo 1, no versículo 3, as virtudes de Deus. Ele vai lançar o foco, ele vai lançar a luz, ele vai lançar o holofote sobre a glória, sobre a bondade, sobre a misericórdia e o favor de Deus. Paulo vai sair de cena para que a graça de Deus agora se transforme no centro daquilo que ele vive e da compreensão daquilo que ele deseja. Aqui Paulo vai abrir as cortinas da alma, ele vai mostrar as suas mais profundas dores, as tensões mais íntimas e as experiências, se assim posso chamá-las, de mais arrebatadoras. Ele conta as suas lutas mais intensas, ele conta as suas aflições mais angustiantes. É ele quem sobrevive ao ser visitado pelas mais diversas dificuldades. Por isso, quando Paulo cita, ele vai dizer que nós encontramos a expressão louvado, ou seja, ele refere-se a Deus como bendito, que ele usa esse termo em pelo menos outros dois textos. Efésios, por exemplo, capítulo 1, versículo 3, quando ele louva ao Senhor por aquilo que Deus fez no passado. Mas ele vai usar também em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, pelas bênçãos agora futuras. Mas aqui nesse texto, Paulo louva a Deus pelo que ele está fazendo no presente. Ele vai dizer que Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje e Deus é o mesmo eternamente. Por isso ele vai citar agora, essa citação de Hebreus capítulo 3, versículo 8, vai ser colocada de maneira muito apropriada aqui. Romanos capítulo 5, versículo 3, Paulo vai ser enfático em dizer: também nos alegramos ao enfrentar
dificuldades e provações, porque sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado. Queridos, ouçam, foi às mãos do bom samaritano a representação da graça de Deus. A compaixão retirou da estrada de Jericó um homem chamado ou identificado como o cego Bartimeu. Foi o Senhor da compaixão que entrou no tanque de Betesda e retirou um homem que estava lá há anos. Ele chegou ao coração aflito de um pai chamado Jairo, dizendo a ele: não temas, crê somente. Queridos, as experiências de dor, elas nos mobilizam na direção do outro. As aflições e a experiência agora vivida não são aleatórias, elas têm propósitos. Deus está direcionando a mim e a você na razão da esperança que reside nele. Por isso, nosso Deus, Ele é identificado como o Deus de toda consolação. Ele é uma fonte inesgotável de todas as misericórdias, das quais eu e você somos os beneficiários. A consolação, repete comigo assim: a consolação é o abrigo da compaixão. Por isso, queridos, é nele que a graça, a bondade e o favor de Deus se expressam. Por isso Paulo, ele é enfático em falar isso. Quando vocês passarem por aflições, lembrem-se, elas não serão ocasionais, elas não serão aleatórias, mas Deus tem um plano que você não entende, que eu não entendo, mas que Ele sabe muito bem. Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe o que está realizando através da minha e através da sua vida. Em segundo lugar, Ele transforma a fraqueza humana em suprimento da graça divina. Versículos 5 a 7. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês. Pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês, e então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Temos firme esperança de que, assim como vocês participam de nossos sofrimentos, também participarão do nosso, diz ele, encorajamento. Queridos, eu tenho uma frase para você: as provas enfrentadas por nós nunca são fáceis. Quando vencemos, não é pela nossa competência, mas por causa da nossa inteira dependência. William Barclay, queridos, ele vai dizer que a resposta ao sofrimento é a paciência. Ele vai dizer que a resposta ao sofrimento nela reside. A palavra grega utilizada por Paulo aqui significa triunfo e vitória. Por isso, aceito com prazer as fraquezas e aflições, insultos, perseguições e privações que sofro por Cristo. Porque disse ele em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, quando sou fraco, então assume ele, é que eu sou forte. É aqui, queridos, que nós conseguimos perceber os sentimentos de Paulo sobre si mesmo, sobre o seu ministério e o seu relacionamento com as igrejas que ele fundava e também nutria. É Paulo que retrata uma ampla e profunda angústia emocional, física e espiritual, que é vivida por ele, não apenas diariamente, mas também constantemente. Mas foi esse mesmo Paulo que faz uma declaração de vitória acerca disso. Disse ele: nós mesmos somos vasos de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Queridos, quando nós sofremos por amor a Cristo, Ele sofre em nós e por nós suportamos aquilo que suportamos por causa de Cristo. À medida que aumentam os sofrimentos, ouçam isso,
isso é precioso demais. À medida que aumentam os sofrimentos, de igual modo, nós recepcionamos a graça de Deus. Foi Paulo, queridos, que suportou insultos. Atos capítulo 13, versículo 45. Esse homem foi objeto de complôs e assassinos. Atos capítulo 14, versículo 5. Ele foi apedrejado, foi açoitado e foi lançado em prisões. Atos capítulo 14, 19 e 20. Atos 16, 22 e 23. Ele foi escorraçado por multidões em Atos capítulo 17. Para nós cristãos, ouçam isso, não existem sofrimentos acidentais. Existem determinados sofrimentos que sofremos exatamente porque pertencemos a Cristo. E Ele é a razão daquilo que eu enfrento, daquilo que você enfrenta, das provas que vêm sobre mim, das provas que vêm sobre você. Ele deve ser a razão, Ele deve ser o motivo, mas Ele também deve ser a motivação. As provações que nós sofremos por Cristo e pelo seu Evangelho, ouçam, abrem as portas de salvação para outras pessoas. Se existe o cálice do sofrimento, existe a taça da consolação. Haverá feridas, mas também haverá o bálsamo da cura. Queridos, nós não estamos abandonados à própria sorte. O texto diz, assim como vocês participam de nossos sofrimentos, também participarão do nosso encorajamento. As duas pontas estão interligadas, elas não estão separadas, elas não estão soltas. O Deus de toda consolação age na minha e age na sua aflição. O nosso consolo, ele deve ser uma fonte de encorajamento para os outros, deve ser um remédio para aliviar a dor de outras pessoas, para sarar as feridas dos outros. Queridos, quando nós somos consolados, serve para o encorajamento e o exemplo para muitos outros que estão passando por tribulações. Até hoje, o eco da voz de Jó ecoa no meu coração e ecoa no seu coração, quando ele diz, o meu Redentor vive. Por causa das tribulações, por causa das aflições, e por tê-las vencido, ele é capaz de dizer. Por isso Paulo é capaz de dizer, que as aflições desse tempo, não hão de se comparar com a glória futura que há de ser revelada. Paulo não está condicionado ao passado, ele não está preso ao presente, mas a sua trajetória é para o futuro. Por isso, há expectativa, há esperança, há anseio pelo tratar do Senhor. Por último, transforma uma declaração de derrota em um triunfo de vitória. Versículos 8 ao 11 desse texto maravilhoso de Paulo. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar, e pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar, e vocês têm nos ajudado a orar por nós. Então, muitos darão graças, porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Eu tenho mais uma frase para você nessa manhã. Antes de trabalhar, ouçam isso, antes de trabalhar através de nós, Deus trabalhará em nós. Antes de nos usar, repete comigo, antes de nos usar, Ele vai nos moldar. Antes de usar a você, antes de usar a mim, Ele vai moldar a você, Ele vai moldar a mim. Por isso Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados,
Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas nunca seremos abandonados. Nós somos derrubados, disse ele, mas não seremos destruídos. E se eu fosse você, eu dava uma linda salva de palmas por esse texto. Isso é tremendo. Isso é tremendo. A nossa posição em Cristo revela a sustentação nele, o fortalecimento nele, o encorajamento nele. Por isso, queridos, enquanto aqui nessa igreja estivermos, eu, pastor Marcos Davi, pastor Fernando, o nosso colegiado de pastores, Cristo será o centro. Cristo será o centro. Há um nome que há de ser louvado, há um nome que há de ser glorificado, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a glória para todos sempre, amém. É Ele, nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A glória deve ser dada sempre a Ele. Paulo, queridos, declara ter passado por um terremoto existencial. Para ele, aquilo que ele viveu o colocou num beco sem saída, levou a um completo desespero. Mas ouçam, é como se ele estivesse espremido debaixo de um peso esmagador. A situação de Paulo oferecia somente uma saída: a morte. O destino estava traçado pelos homens. A situação era ou poderia ser irreversível. Talvez, quem sabe, uma causa perdida. Nenhum recurso na terra para Paulo mudaria a sua situação. A sua situação, a sua sentença de morte já estava decretada. Mas é nesse momento que Paulo diz que deixa de confiar em si mesmo e decide pôr a sua fé naquele que pode resolver. Ele tirou os olhos de si, ele deixou a autoconfiança e colocou a sua vida em submissão a Deus. Queridos, a admissão e aceitação da soberania e controle de Deus sobre a nossa vida não pode ser opcional. Não pode ser opcional, porque nós não temos condições humanas de passarmos por aflições e sobrevivermos a elas. Se sobrevivemos, é por causa de Cristo, porque existirão momentos que as nossas forças não serão suficientes. Nós temos que ter consciência da nossa fraqueza para podermos entregar o controle nas mãos de Deus. Antes, vai trabalhar em nós, para depois trabalhar por nós. Por isso existe um propósito de Deus a ser cumprido nesta terra, através da nossa vida, e até que ele se cumpra. Ao contrário daquilo que se esperava, esta não foi a declaração de derrota de Paulo, mas de vitória. Ele diz: Deus continuará agindo em nosso favor. Disse Paulo no versículo 10, Ele nos livrou do perigo mortal. Repete comigo: e me livrará. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, e tantas quantas surgirem, Deus nos livrará. Foram as cadeias e tribulações que pavimentaram o caminho, queridos, para a evangelização dos povos. A prisão, tortura e morte de milhares de cristãos fortaleceram a igreja, e o evangelho penetrou pelos corredores do Império Romano. Por isso, o sangue dos mártires é a semente do evangelho. Quanto mais se persegue, quanto mais se aflige, quanto mais se pressiona, Deus age poderosamente, porque Deus jamais abdicou do poder de intervir milagrosamente na sua e na minha vida. Eu e Ana passamos por isso. Enterramos a nossa filha Ana Clara. Esse texto me encontrou nesse dia, enquanto saía do cemitério, porque naquele dia nem o carro funerário estava lá para ir levar até o cemitério. Eu saí com um caixão nos braços,
levando até o cemitério. Enquanto isso, Deus me envolvia com a sua graça, com a sua misericórdia e com o seu favor. Quando o dia anterior, na noite anterior, era como se eu estivesse vivendo a experiência de Abraão. Deus dizendo: vou te pedir algo e você vai me entregar. Na manhã seguinte recebemos a notícia e Deus disse: mas eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Coloquei a Ana Clara lá, eu e Deus. Meus pais não quiseram ir. O Eli estava com 3 anos e meio. Ana Clara desceu ali e eu olhando para ela fixamente e tentando entender: Deus, o que é que você está fazendo? E Ele dizendo para mim: hoje você não vai entender, mas um dia você vai entender. Um dia você vai saber. E vocês não imaginam a quantidade de pessoas que eu já pude aconselhar na mesma condição. E vocês não imaginam a quantidade de pessoas que eu pude ver restaurada pelo poder transformador de Jesus Cristo, por causa da experiência de um homem, um único homem, simples, mortal, mas que colocou a sua vida nas mãos de Deus e decidiu confiar nele. Conseguimos vencer, não foi por causa de nós, Pastor Marcos, foi por causa de Deus. Você nos acompanhou, foi pela graça. Foi a graça que nos sustentou. Vocês não imaginam a dor, mas Deus sabia, porque Ele derramava de igual modo a sua bondade. A carta é encerrada, queridos, de maneira primorosa, e é como nós vamos fazer hoje. Eu vou te convidando já para se colocar em pé. Capítulo 4 de 2 Coríntios, vai ficando de pé aí, por favor. Versículos 17 e 18. Pois estas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará, diz assim comigo, para sempre. Vai durar para sempre, vai durar para sempre, vai durar para sempre. Busque em Deus o encorajamento, busque em Deus a dependência. O ministério vai cantar conosco. Depois o pastor Marcos Davi vem aqui, por favor, e faz o encerramento dessa nossa celebração, por gentileza. Encoraje-se no Senhor, queridos. Dependa dEle, submeta-se a Ele. Deus é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou que nós pensamos, através do poder que nele opera. Em nome de Jesus Cristo, nós somos dependentes do Senhor, nós somos submissos à sua vontade. Renda-se ao Senhor, coloque a sua vida nas mãos dEle, e Ele vai suprir toda necessidade e encorajamento. Cante conosco nessa manhã.